O empreiteiro, Ryan Falk, nunca esperaria que um dia normal de trabalho terminasse com uma operação policial. Ele tinha vindo para demolir um velho galpão na beira do cemitério St. Bridget, na pequena cidade de Port Owney, Louisiana. E não podia imaginar que lá dentro o aguardava uma descoberta que transformaria este lugar no centro de uma investigação sensacional. Quando Ryan se aproximou, examinou a porta com a fechadura enferrujada e rapidamente a arrombou. Imediatamente percebeu-se um cheiro penetrante e sufocante. Uma estranha mistura de umidade, podridão e um aroma intrusivo de lavanda. Ele decidiu não entrar, o que se revelou a decisão certa, e ligou para o 911. Poucos minutos depois, o oficial Carl Broussard chegou. Depois de ouvir o empreiteiro, ligou sua lanterna e entrou no galpão escuro. O feixe de luz deslizou pelas paredes e imediatamente parou em várias pilhas de caixões de madeira cuidadosamente empilhados uns sobre os outros. Ao todo eram 12. Um deles, com o número 7, chamava especialmente a atenção. Estava inclinado, apoiado na parede, e sua parte inferior estava apodrecida pela umidade. Broussard aproximou-se e iluminou uma fenda do caixão. A vista recuou instintivamente. Da madeira apodrecida sobressaía claramente uma mão humana ressecada, coberta com uma camada de mofo e sujeira. A partir daquele momento, o galpão abandonado na beira do cemitério deixou de ser apenas um edifício em ruínas, mas o início de uma investigação que revelaria os segredos chocantes da pequena cidade de Port Owney. Os investigadores começaram a investigação com o passo mais simples e óbvio: descobrir a quem exatamente pertencia o galpão com os 12 caixões esquecidos que foram encontrados na beira do cemitério. Solicitaram informações ao cartório municipal e obtiveram facilmente a resposta desejada. O terreno, junto com o velho galpão de tijolos, pertencia à família Giroux, a mesma família que durante décadas operou a única funerária em Port Owney. Esta instituição já havia fechado em meados dos anos 90, após o que os Giroux praticamente desapareceram da vida da cidade e foram esquecidos pela maioria dos moradores locais. No momento da descoberta, a única representante viva da família Giroux era Matilda, de 84 anos, viúva do proprietário da funerária Alain Giroux. Poucas pessoas na cidade sabiam de sua existência, principalmente idosos que ainda viveram os tempos em que a instituição era ativa e procurada. Para a geração mais jovem, o nome Giroux não significava mais nada. Os investigadores decidiram encontrar-se pessoalmente com Matilda para tentar descobrir algum detalhe sobre o galpão e seu estranho conteúdo. Foram até sua casa, um antigo edifício térreo na rua principal da cidade, bem perto do local onde antigamente ficava a funerária. A casa parecia modesta, mas muito bem cuidada. Era evidente que era mantida com cuidado. Um pequeno jardim em frente à entrada, cortinas limpas nas janelas, sem sinais de abandono que frequentemente se vê em idosos que vivem sozinhos. Matilda abriu a porta pessoalmente para os investigadores e calmamente os convidou a entrar. Na casa reinava silêncio e uma sensação de leve vazio. Nos cômodos havia móveis muito simples e antigos, e nas paredes penduravam fotos de seu falecido marido Alain, bem como pequenos ícones religiosos. Aparentemente, a dona da casa levava um estilo de vida muito modesto, quase recluso, mas ao mesmo tempo cuidava cuidadosamente da ordem e limpeza ao seu redor. No entanto, assim que os investigadores entraram na casa, notaram um cheiro estranho, mas bem conhecido. A casa estava literalmente impregnada de lavanda, fresca e agradável, mas claramente semelhante àquele cheiro pesado e sufocante que haviam percebido anteriormente no velho galpão na beira do cemitério. Este momento alertou os detetives, embora até o final não estivesse claro se isso poderia ser uma simples coincidência ou se havia algo mais por trás. Quando a conversa chegou aos caixões encontrados e ao galpão no terreno do cemitério, Matilda surpreendeu os investigadores com sua reação. A mulher não demonstrou absolutamente nenhuma emoção. Não parecia assustada nem preocupada, como se já esperasse há muito tempo uma conversa assim. Em vez de negar seu envolvimento ou demonstrar surpresa, Matilda calmamente comunicou que tudo isso estava diretamente relacionado com seu falecido marido Alain. Segundo suas palavras, ela já sabia há muito tempo que chegaria o dia em que alguém da cidade descobriria o que seu marido mantinha oculto.
deu a entender que se sentia obrigada a preservar esse segredo. E somente agora, após tantos anos, a história estava gradualmente vindo à luz. Esta reação, ao mesmo tempo calma e resignada, realmente surpreendeu os detetives. Matilda não parecia uma criminosa. Não tinha razões óbvias para esconder algo. Pelo contrário, seu estilo de vida e comportamento indicavam uma completa incapacidade de cometer atos graves. Os moradores da cidade a descreviam exclusivamente como uma mulher quieta, profundamente religiosa, que vivia modestamente e pobre e frequentemente dependia da ajuda de vizinhos e membros da paróquia da igreja local. Suas palavras, no entanto, levaram os investigadores a olhar o caso de outro ângulo. Obviamente, Matilda sabia muito mais sobre os pecados de seu marido do que podia ou queria admitir abertamente. Agora era necessário descobrir o que exatamente acontecia na funerária da família Giroux quando ainda estava em operação e quais ações de Alain poderiam ter levado a que 12 caixões esquecidos fossem escondidos no velho galpão de tijolos no Minonzin cemitério. Para isso, os detetives precisavam voltar ao passado da família Giroux e estudar cuidadosamente os arquivos e documentos da instituição dos anos em que suas portas estavam abertas para os moradores de Port-Aune. Após a conversa com Mathilda Giroux, os investigadores retornaram novamente ao galpão no cemitério Saint-Bridget. Agora uma equipe de técnicos forenses e o médico legista local trabalhavam no local, que deveriam descobrir o que havia em cada um dos 12 caixões. O galpão foi isolado para impedir o acesso de não autorizados. E os especialistas começaram a examinar metodicamente todo o conteúdo. Naquele momento, ninguém ainda tinha consciência da extensão total da situação e até onde esta investigação poderia levar. O médico legista e os especialistas começaram a abertura dos caixões, que haviam sido previamente numerados de 1 a 12. Os caixões, feitos de madeira simples de pinho, estavam muito danificados pela umidade e pelo tempo, razão pela qual foram abertos com cuidado para não perder os menores detalhes que pudessem ajudar na investigação. Depois que os primeiros caixões foram abertos, rapidamente ficou claro que o caso era muito mais sério do que os investigadores haviam inicialmente imaginado. Em cada caixa foram descobertos restos mortais humanos que estavam no galpão há décadas. Seu estado havia piorado significativamente devido à exposição prolongada à umidade e às inundações constantes. O médico legista observou que os restos mortais haviam sido parcialmente mumificados naturalmente devido ao clima específico do galpão, mas mesmo nesse estado, identificar as pessoas parecia uma tarefa quase impossível. Quando os investigadores abriram os caixões restantes, descobriram que cada um dos 12 estava preenchido com restos mortais semelhantes. Isso indicava que não se tratava de um caso isolado, mas de um sistema claramente organizado que existiu por muito tempo. Segundo uma primeira estimativa dos especialistas, os restos mortais poderiam estar ali há cerca de 40 anos, desde o final dos anos 70 até o início dos anos 80. E o tempo todo ninguém na cidade suspeitava que algo assim se escondia no edifício abandonado na beira do cemitério. O longo período de armazenamento dificultou consideravelmente o trabalho dos investigadores. Quanto mais tempo os restos mortais permanecessem não identificados, menores eram as chances de descobrir quem essas pessoas eram em vida. Devido às inundações regulares do galpão, grande parte dos vestígios e possíveis provas haviam sido perdidas. Agora, esses restos mortais não identificados haviam se tornado uma espécie de fantasmas. Pessoas sem história, sem nomes e sem um passado que pudesse ser facilmente reconstruído. Já no dia seguinte, a polícia anunciou oficialmente que em Port-Aune foram encontrados os restos mortais de 12 pessoas desconhecidas. A notícia se espalhou como fogo na cidade e causou inquietação entre os moradores. As pessoas começaram a se lembrar de velhas histórias e casos de desaparecimentos e tentavam descobrir se a descoberta poderia estar relacionada com eles ou se tratava de um mistério completamente novo. Após a abertura oficial de um processo criminal, o galpão e seu conteúdo tornaram-se o ponto central de uma investigação que prometia ser longa e complicada. Agora os investigadores precisavam descobrir se esses restos mortais estavam relacionados com um crime cometido há décadas e cuidadosamente encoberto, ou se tratava de fraude, na qual alguém simplesmente cobrou dinheiro por sepultamento sem prestar os serviços reais. Os investigadores agora enfrentavam duas versões principais:
Ou os restos mortais descobertos eram o resultado de um crime cuidadosamente disfarçado no passado, ou os proprietários da instituição Giroux haviam agido fraudulentamente, aceitando dinheiro por sepultamentos sem cumprir suas obrigações perante os clientes. Muito dependia de qual versão se confirmaria. E agora os investigadores foram forçados a analisar detalhadamente os arquivos da cidade e antigos registros dos moradores de Port Oune, para entender como e por que 12 pessoas foram escondidas no velho galpão de tijolos. Os investigadores começaram imediatamente a verificar a versão principal. Muito provavelmente tratava-se de fraude. Esta teoria parecia a mais convincente e se encaixava em praticamente todos os fatos disponíveis naquele momento. Para confirmar ou excluir esta suposição, os detetives se dedicaram a estudar os antigos arquivos da instituição Giroux em Filho, bem como os registros paroquiais da igreja Saint-Brigitte. Surpreendentemente, o estado dos documentos, apesar de sua idade, permitiu obter as informações necessárias sem grandes dificuldades, e já as primeiras páginas forneceram pistas importantes à investigação. Ao estudar os arquivos da igreja, os investigadores notaram pagamentos recorrentes que a igreja transferia regularmente para Alain Giroux. Esses pagamentos foram feitos durante um período de 9 anos, começando em 1979 e terminando em 1988. Em todos os registros encontrava-se a formulação idêntica: cremação não reclamada. No total, contaram-se 12 dessas entradas e cada uma estava claramente documentada. Os detetives compararam essas entradas com o número de caixões encontrados anteriormente no galpão, e a correspondência era exata. 12 pagamentos, 12 caixões encontrados. À primeira vista, tudo parecia lógico e claro. Alain Giroux recebia regularmente dinheiro da igreja para a cremação de pessoas que ninguém procurava ou perguntava. Mas em vez de ir com os restos mortais ao crematório em Baton Rouge, que ficava a 50 milhas da cidade, ele simplesmente os armazenava no galpão ao lado do cemitério, apenas 1 milha de distância de sua instituição. Tal comportamento explicava-se pela ganância banal e pelo desejo de reduzir custos. Alain economizava tanto dinheiro quanto tempo e, nisso, não despertava suspeitas. Esta versão recebeu apoio adicional após a verificação da lista de pessoas que eram listadas como não reclamadas. Verificou-se que quase todas eram idosos solitários ou simplesmente pessoas ocasionais sem documentos e parentes, que estavam de passagem por Port Oune. Ninguém dos moradores locais se interessava por seu destino, e a instituição Giroux aproveitava isso ativamente. Para eles eram trabalhos simples, sem verificações e sem custos adicionais, apenas o recebimento de dinheiro e formalidades mínimas perante a igreja. No entanto, quanto mais os investigadores estudavam os arquivos do caso, mais detalhes surgiam que não se explicavam apenas pela vantagem financeira usual. Particularmente estranho parecia o cheiro de lavanda que era perceptível no galpão. Se o objetivo de Alain Giroux era apenas esconder sua fraude e evitar a atenção de estranhos, porque ele ou outra pessoa continuava a cuidar dos caixões, mantinha cuidadosamente limpo e espalhava um aroma agradável. Isso não se encaixava absolutamente na lógica comum de uma fraude e fez os investigadores pensarem. Para esclarecer este ponto, os detetives estudaram novamente cuidadosamente o relatório dos técnicos forenses. Nele estava registrado um detalhe interessante. Os caixões, o chão e até as paredes do galpão estavam cobertos com uma densa camada de pó branco. A princípio, os policiais pensaram que se tratava de simples poeira ou resíduo comum, mas a análise laboratorial deu um resultado completamente diferente. O pó era talco cosmético comum com aroma de lavanda, amplamente disponível em lojas de artigos domésticos. Após esta descoberta, a polícia revistou a casa de Mathilda Giroux. Na despensa e no sótão da casa foram encontradas dezenas de embalagens vazias de exatamente o mesmo talco de lavanda. Além disso, algumas embalagens eram relativamente novas, o que confirmava o uso regular. Vizinhos também relataram que Mathilda frequentemente saía de casa pela manhã com uma pequena bolsa e retornava após algumas horas. Até aquele momento, todos pensavam que ela ia rezar ou visitar o túmulo de seu marido. Mas agora descobriu-se que seus passeios diários terminavam no galpão no cemitério. Tal comportamento de Mathilda era completamente inexplicável da perspectiva de uma simples fraude.
Se o galpão para Alain Giroux era apenas um local de armazenamento relacionado a manobras financeiras, sua esposa obviamente percebia aquele lugar de forma diferente. Matilda cuidou dos caixões durante anos, manteve a ordem e garantiu um aroma fresco, como se estivesse cumprindo um dever pessoal. Esta descoberta mudou fundamentalmente a compreensão do caso. Por trás da aparentemente simples fraude desenhava-se um quadro muito mais complexo. Agora ficou evidente que as ações da família Giroux não se tratavam apenas de dinheiro. Para Alain era meramente uma vantagem financeira, mas Matilda obviamente agia por outras razões. Seu comportamento indicava um profundo sentimento de culpa que a forçava a visitar regularmente o galpão e cuidar do que estava lá. Os investigadores agora precisavam descobrir quais eventos no passado levaram Matilda Giroux a manter durante anos um estranho cuidado por pessoas que ninguém mais se lembrava. Os investigadores decidiram examinar mais de perto a personalidade de Matilda Giroux, já que suas ações levantavam muitas questões e iam muito além de uma simples explicação. Os detetives começaram a conversar com os moradores para saber mais sobre como Matilda era no cotidiano. Como um dos primeiros, interrogaram o padre Michael, o pároco da igreja que Matilda frequentava. Ele contou que a mulher já há muito tempo tinha a reputação de uma frequentadora de igreja incomum. As pessoas a tratavam com uma mistura de cautela e piedade e viam nela uma pessoa fechada, imersa em seus próprios pensamentos e orações. Matilda podia ficar horas imóvel diante do altar, como se tivesse perdido a conexão com o mundo exterior, e murmurava constantemente algo baixinho para si mesma. Antigamente ninguém via nisso algo suspeito e considerava como uma peculiaridade de sua idade e caráter. Mas agora suas estranhezas ganhavam um significado completamente diferente. Os investigadores visitaram a pequena loja onde Matilda fazia suas compras. O vendedor reconheceu a mulher imediatamente e confirmou que ela comprava regularmente talco de lavanda. Isso já era conhecido dos investigadores. Mas então ele relatou sobre outra compra muito mais incomum. Matilda comprava constantemente meias brancas pequenas, sempre do mesmo tamanho e da mesma cor. O vendedor havia memorizado essas compras estranhas porque não entendia por que uma mulher idosa solteira, que praticamente não tinha contato com outras pessoas, comprava regularmente tais coisas. Esta nova informação lembrou aos investigadores algo que haviam descoberto bem no início da investigação do galpão. Lá, em um dos caixões com o número 7, haviam encontrado uma mão humana mumificada que parecia estar petrificada na tentativa de se liberar. Os técnicos forenses decidiram examinar esta descoberta novamente minuciosamente. Após um novo exame, foi feita uma descoberta incomum. Sobre a mão ressecada estava cuidadosamente colocada exatamente aquela meia branca, limpa e obviamente vestida recentemente. Esta correspondência confirmou inequivocamente a conexão entre Matilda e o que estava nos caixões. Matilda foi novamente convocada para interrogatório. Desta vez mostraram-lhe fotos da meia que havia sido encontrada na mão. Os investigadores esperavam que ela ficasse confusa ou negasse seu envolvimento, mas a reação de Matilda foi completamente diferente. A mulher confirmou calmamente que foi ela mesma quem colocou as meias nos restos mortais e que considerava isso uma obrigação para com eles. Segundo suas palavras, era seu cuidar deles para que não sentissem frio. Matilda disse isso de forma completamente indiferente, como se estivesse falando sobre algo totalmente cotidiano e natural, e não sobre algo difícil de explicar. Descobriu-se que as ações de Matilda não podiam mais ser explicadas por simples fraude ou desejo de encobrir os atos de seu marido. Seu comportamento não se limitava apenas a encobrir um crime. Assemelhava-se a um ritual pessoal no qual a mulher encontrava um sentido interno profundo. Durante anos, Matilda comprou meias infantis e talco de lavanda. Visitou constantemente o galpão e se esforçou para manter limpeza e ordem lá. Particularmente preocupante para os investigadores era quão natural e sem agitação Matilda relatava seus atos, sem entender quão estranho e assustador isso parecia de fora. Para os investigadores ficou evidente que Matilda Giroux não era simplesmente uma pessoa que escondia rastros de crimes alheios. Suas ações indicavam envolvimento direto nos eventos que aconteceram muitos anos atrás. Ela obviamente se sentia responsável pelo ocorrido e também não negava essa responsabilidade, mas evitava dizer diretamente pelo que exatamente se sentia culpada. A
A partir daquele momento, Matilda foi oficialmente considerada como principal suspeita no caso, embora estivesse claro para todos que seu papel era muito mais complexo do que apenas cumplicidade em fraude ou encobrimento dos crimes de seu marido. Agora cabia aos investigadores descobrir qual evento no passado levou Matilda Giroux a tentar persistentemente durante décadas espiar seu sentimento de culpa. Quando os técnicos forenses concluíram a identificação primária dos restos mortais, ofereceu-se aos investigadores um quadro claro sobre a maioria das pessoas encontradas. 8 dos 12 realmente se revelaram não reclamados. Pessoas sem família e parentes, cujos sepultamentos haviam sido financiados pela igreja. Estes resultados correspondiam perfeitamente à suposição dos investigadores sobre a fraude que Alain Giroux poderia ter cometido. Ele recebia dinheiro da paróquia para a cremação, mas em vez disso, simplesmente colocava os caixões no galpão abandonado para evitar custos e esforços adicionais. Atenção especial despertou, no entanto, os restos mortais com o número 7, exatamente o caixão no qual anteriormente havia sido encontrada a mão ressecada com a meia branca. Esta pessoa não se encontrava nas listas da paróquia nas quais eram registradas as cremações de pessoas solteiras. Depois que os investigadores verificaram todos os registros, não encontraram um único documento que correspondesse àquele período. Isso imediatamente despertou suspeita. Ficou claro que o número 7 se diferenciava das outras descobertas e possivelmente era alguém que tinha família e poderia ser procurado por parentes. Os investigadores decidiram proceder de forma tradicional. Publicaram uma breve descrição da pessoa e das circunstâncias da descoberta no jornal local Iberville Post-Signal, bem como no site oficial da paróquia Saint-Brigier. A comunicação era bastante reservada e continha apenas os fatos e características necessários. No entanto, a publicação trouxe um resultado inesperado. Apenas 3 dias depois, a polícia recebeu uma ligação importante de uma paróquia vizinha. Os chamadores se apresentaram como a família Boudreau e comunicaram que a descrição correspondia a seu parente, Marcel Boudreau, que desapareceu em 1982. A família Boudreau contou detalhadamente aos investigadores que, após o desaparecimento de Marcel, haviam tomado medidas ativas de busca. Após algum tempo, Alain Giroux pessoalmente os contatou e comunicou que Marcel já havia sido encontrado morto e seus restos mortais haviam sido cremados. Foi entregue à família um recibo oficial, bem como uma urna com cinzas, após o que interromperam a busca, na certeza de que a situação estava completamente esclarecida. Os investigadores se reuniram imediatamente com os familiares. A família apresentou os documentos e a própria urna que haviam guardado por mais de 30 anos. Estes papéis não deixavam dúvidas. Um recibo autêntico com carimbo e assinatura de Alain Giroux confirmava o pagamento do serviço de cremação. Mas agora, com algo encontrado no galpão que correspondia à descrição de Marcel, surgiu uma contradição clara. Se Marcel Boudreau realmente havia sido cremado, quem estava no caixão número 7? Para esclarecer esta questão importante, a investigação ordenou 2 perícias decisivas. A primeira foi uma análise genética comparativa do DNA dos familiares da família Boudreau e dos restos mortais da pessoa número 7. A segunda foi um exame laboratorial do conteúdo da urna para determinar se o conteúdo era cinza humana ou se Alain Giroux havia enganado os familiares, substituindo por outra coisa. Estas novas circunstâncias marcaram uma etapa importante da investigação e mudaram seu caráter original. Agora não se podia mais falar apenas de fraude com cremações e finanças. Se fosse confirmado que o caixão número 7 realmente pertencia a Marcel, isso significaria que Alain Giroux não apenas desviou dinheiro da igreja, mas também enganou cinicamente os familiares do desaparecido, entregando-lhes uma falsificação como restos mortais verdadeiros. Assim, o galpão na beira do cemitério não era mais apenas um local para pessoas esquecidas pela igreja. Transformou-se em um ponto onde durante anos uma mentira esteve oculta, cuidadosamente disfarçada como procedimento oficial. Os investigadores compreenderam que a história da funerária da família Giroux era significativamente mais sombria e confusa do que parecia inicialmente. A tarefa dos detetives agora consistia em descobrir o que exatamente aconteceu nos anos 80 dentro da instituição e quem, além da própria família Giroux, poderia ter conhecimento de tais crimes.
O galpão não parecia mais apenas como resultado de negligência ou desejo de economizar dinheiro. Tornou-se símbolo de eventos mais profundos e preocupantes, cujas respostas os investigadores ainda precisavam descobrir. Enquanto os especialistas realizavam a análise de DNA e examinavam o conteúdo da urna da família Boudreau, os investigadores decidiram esclarecer melhor as circunstâncias de vida da família Giroux, concentrando-se na personalidade do falecido Alain. A versão dos investigadores era que exatamente suas ações e atos formaram a base para os eventos posteriores. Em busca de respostas, os detetives examinaram os arquivos do Departamento de Polícia de Port Owen, que foram preservados da época de operação da funerária no final dos anos 70 até o início dos anos 80. Embora os documentos não estivessem completamente preservados, os materiais encontrados permitiram traçar um quadro ambíguo de um homem por trás de cujas ações se escondiam circunstâncias preocupantes. Nos relatórios policiais daquela época estavam registrados 2 episódios nos quais Alain Giroux foi preso por dirigir sob influência de álcool. Ambos os casos eram incomuns, pois ocorreram durante suas viagens de trabalho no carro funerário, o que por si só já parecia estranho e suspeito. Nos documentos também foi registrado que cheiro de álcool era perceptível tanto do próprio Alain quanto no interior do veículo. Tal comportamento parecia particularmente inadequado, dadas as particularidades de seu trabalho. Além desses casos, nos arquivos também foram encontradas reclamações de clientes da funerária que estavam insatisfeitos com a negligência de Alain na emissão de documentos, descumprimento de prazos e seu aparecimento em reuniões em estado de embriaguez. Na pequena cidade, esses episódios foram superficialmente percebidos como algo insignificante. Diante das descobertas recentes e dos restos mortais descobertos, toda a situação apresentava-se aos investigadores sob uma luz diferente. Em seguida, os investigadores localizaram o ex-funcionário da instituição, Lawrence Webb, que havia trabalhado por muitos anos sob a direção de Alain. Ele confirmou que Alain bebia regularmente e era desorganizado no trabalho. Frequentemente confundia documentos e cometia outros erros. Segundo o assistente, tal negligência havia se tornado praticamente a norma para Giroux, e a probabilidade de um erro grave era bastante real. Quando os investigadores ouviram isso, viram o caso sob uma luz diferente. Webb confirmava factualmente suas suspeitas de que os erros de Alain poderiam ter consequências de longo alcance e irreparáveis. Enquanto isso, o comportamento de Matilda despertava cada vez mais suspeitas. Os investigadores gradualmente chegaram à convicção de que suas ações estavam relacionadas com experiências pessoais e um segredo que ela ocultava há muitos anos. Ao interrogar vizinhos, descobriu-se que Matilda regularmente saía de casa tarde da noite e se movia em direção ao cemitério e ao galpão. Alguns vizinhos haviam visto repetidamente como ela ficava lá à noite. Dirigia-se a um interlocutor invisível e falava palavras baixas, como se tentasse manter uma conversa com alguém que há muito não estava mais lá. Uma das testemunhas oculares até afirmou ter ouvido como Matilda repetia o nome de seu falecido marido, como se ele estivesse ao lado dela. Essas ações não pareciam apenas comportamento compulsivo, mas testemunhavam uma profunda crise emocional e um sentimento de culpa oculto. Em um novo interrogatório, ficou claro para os investigadores que Matilda não negava as falhas pessoais e fraquezas de seu marido. Além disso, suas palavras confirmavam as suspeitas dos investigadores. Alain realmente havia cometido um erro grave, cujas consequências ela tentava corrigir até hoje. Matilda evitava ser específica, não revelava a adjacência do erro de seu marido e estava visivelmente assustada com a necessidade de revelar detalhes do passado. Falava evasivamente, parava no meio da frase e obviamente se esforçava para não nomear fatos concretos. Após esta conversa, os investigadores perceberam que a tarefa era mais difícil e confusa do que esperado no início da investigação. Este caso não se limitava mais apenas à fraude com cremações. Agora ficou evidente que a família Giroux guardava um segredo que era muito mais sombrio e sério do que se supunha originalmente. As ações de Alain, que foram resultado de sua irresponsabilidade e embriaguez, poderiam ter levado a eventos que forçavam Matilda, mesmo após décadas, ainda a esconder a verdade e lutar com seu próprio sentimento de culpa. Agora os investigadores precisavam descobrir quais erros exatamente haviam sido cometidos, quão graves foram suas consequências
E quem mais poderia ter conhecimento dessas circunstâncias trágicas? 2 semanas após o início das perícias, o laboratório apresentou aos investigadores os primeiros resultados. Tratava-se da análise do conteúdo da urna que a família Boudreau havia guardado por quase 40 anos como a última lembrança de seu parente. Os especialistas formularam suas conclusões de forma extremamente lacônica. O relatório não continha suposições ou hipóteses, apenas fatos. O exame revelou: a substância no interior não continha partículas biológicas, nenhum fragmento de estrutura óssea e nenhum sinal de ação térmica característica de cremação. Basicamente, na urna havia cinza comum, provavelmente de uma lareira doméstica. Este relatório mudou o rumo das investigações. Agora era evidente que Alain Giroux havia enganado conscientemente a família Boudreau, entregando-lhe cinzas falsificadas. Isso não parecia mais negligência, mas como uma fraude planejada. A resposta à pergunta principal, no entanto, permanecia ainda aberta. Onde estava Marcel, se seus restos mortais não haviam sido cremados? A resposta veio com os resultados da segunda perícia. Era o exame que os investigadores aguardavam com especial atenção. O laboratório comparou as amostras genéticas dos sobrinhos de Marcel Boudreau com fragmentos de biomaterial que haviam sido retirados dos restos mortais encontrados no galpão sob o número 7. Após uma verificação de 3 dias e dupla confirmação, os especialistas elaboraram um laudo. Correspondência de DNA: 99,9%. Não se tratava de uma suposição, mas de um fato científico exato. Estes 2 relatórios colocaram um ponto final na versão anterior. Os investigadores dispunham de provas irrefutáveis. A família Boudreau havia sido entregue uma urna falsificada, e o verdadeiro Marcel esteve todos aqueles anos no velho galpão de tijolos no cemitério Saint-Brigier. Seus restos mortais ficaram lá por quase 40 anos, escondidos atrás de uma porta trancada, sob uma camada de umidade, poeira e o talco aromatizado com que Matilda durante anos havia coberto os caixões. Depois de reunir estes fatos, os investigadores chegaram à conclusão óbvia. Não tinham apenas um esquema de fraude. As ações de Alain Giroux tinham caráter sistemático e indicavam o encobrimento consciente da morte de uma pessoa. A urna falsificada, os documentos falsificados e a tentativa de convencer os familiares de uma cremação realizada, tudo isso parecia uma operação cuidadosamente planejada, cujo objetivo não era obter lucro, mas esconder a mera existência de Marcel Boudreau. Em seguida, os investigadores reclassificaram oficialmente o caso. De um delito financeiro passou a ser uma investigação relacionada com um possível crime contra uma pessoa. Pela primeira vez, durante toda a investigação, não se tratava mais de dinheiro. Veio para o primeiro plano a questão de por que Alain Giroux havia feito tudo para enterrar a verdade. O galpão na beira do cemitério deixou de ser percebido como um local onde caixões esquecidos eram armazenados. Transformou-se no epicentro de toda a história. Um ponto onde por quase 4 décadas uma mentira havia sido preservada, disfarçada como erro burocrático. Agora abria-se diante dos investigadores um novo capítulo no caso Giroux. E estava claro para todos que se aproximava a explicação do que exatamente havia acontecido naquele galpão e por que Matilda continuou a proteger aquele lugar durante décadas. Depois de estabelecida a identidade da pessoa número 7, os investigadores precisavam esclarecer mais um detalhe decisivo: as circunstâncias da morte de Marcel Boudreau. A resposta deveria ser dada pelo patologista que foi encarregado de realizar uma análise aprofundada dos restos mortais. Embora estivessem lá há quase 40 anos, o processo de mumificação havia preservado alguns tecidos internos, o que permitiu um exame detalhado. O exame durou vários dias. O patologista documentou cuidadosamente todas as alterações: o estado dos ossos, restos de tecidos, a penetração das roupas e dos órgãos internos. Exatamente durante a análise das amostras de tecido pulmonar, os especialistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas amostras foram encontrados vestígios de formaldeído, uma substância que é componente do fluido de embalsamamento. O perito enfatizou em seu relatório: o formaldeído não poderia ter penetrado naturalmente nas vias respiratórias. Tal concentração é observada exclusivamente em casos nos quais uma pessoa ainda está viva e no momento do início do procedimento de embalsamamento continua respirando.
Esta descoberta levou a uma reviravolta inesperada nas investigações. Os investigadores sabiam que o fluido é injetado através das artérias, e um processo normal exclui a penetração nos pulmões. Isso significava que Marcel respirava quando o procedimento começou. O patologista confirmou isso cautelosamente em seu laudo, indicando a atividade respiratória preservada do afetado no momento da penetração do formaldeído. Os investigadores começaram a buscar possíveis explicações para o ocorrido. No hospital, foram encontrados registros médicos de Marcel Boudreau, que confirmavam sua forma grave de diabetes e casos repetidos de coma hipoglicêmico. Os médicos observaram que tais estados podem ser facilmente confundidos com a morte. A respiração torna-se superficial, o pulso está praticamente ausente. Sob condições de iluminação fraca ou com pressa, até mesmo um especialista poderia errar no diagnóstico. Quando os investigadores confrontaram isso com os fatos conhecidos da biografia de Alain Giroux, obtiveram um quadro lógico do ocorrido. Naqueles anos, Alain estava frequentemente embriagado e trabalhava, segundo os depoimentos do ex-assistente, normalmente sozinho, sem supervisão médica. Provavelmente naquele dia fatídico ele havia diagnosticado erroneamente o estado de Marcel e começado o embalsamamento sem se certificar de que a pessoa estava realmente morta. Para verificar a hipótese, os técnicos forenses examinaram novamente o caixão número 7. Ao examinar o interior da tampa, descobriram arranhões profundos e caóticos na altura do peito e da cabeça. Um exame forense confirmou que os vestígios eram de unhas humanas. Além disso, os técnicos forenses conseguiram reconhecer fragmentos de letras A-T-O-M-O. Grafólogos chegaram à conclusão de que estes vestígios foram feitos por uma pessoa de dentro, quando a tampa já estava firmemente fechada. Marcel já havia recuperado a consciência dentro do caixão, mas não conseguiu se libertar. O laudo dos especialistas eliminou quaisquer dúvidas sobre a causa da morte. Agora estava definitivamente claro que Marcel Boudreau não morreu de morte natural, mas em consequência de um erro grosseiro de uma pessoa que começou o embalsamamento sem se certificar do estado do paciente. Estes dados deram ao caso outro caráter. De uma investigação de fraude, tornou-se a investigação de um incidente trágico que esteve escondido durante décadas atrás dos muros do velho galpão no cemitério Saint-Brigier. Depois de ficar claro que Marcel Boudreau morreu em consequência de um erro de Alain Giroux, a investigação decidiu verificar todas as partes possíveis que estavam relacionadas com o caso. Uma dessas partes era a própria família Boudreau. Rumores se espalhavam rapidamente em Port-Oune, e na pequena cidade começaram a dizer que tudo possivelmente não era tão inequívoco. Em casos nos quais dinheiro e velhas mágoas estão envolvidos, motivos às vezes mudam sua direção. Os investigadores não podiam se permitir perder nem mesmo um único detalhe. Nos arquivos da cidade foram preservados documentos que comprovavam que a família Boudreau, pouco antes da suposta morte de Marcel, havia contraído um pequeno empréstimo, $750. Esta quantia correspondia à que constava no recibo emitido por Alain Giroux pela cremação. Esta correspondência pareceu muito precisa aos investigadores para não dar atenção. Surgiu a versão de que o dinheiro poderia não ter sido apenas o pagamento por um serviço, mas algo mais. Uma espécie de acordo informal entre a família e a funerária. No âmbito da verificação foram examinados registros financeiros, correspondência e declarações de membros da família. Os investigadores tentavam entender se poderia ter havido um cenário combinado no qual a família sabia do destino de Marcel, mas decidiu esconder isso. A versão soava lógica no papel. Marcel era, segundo conhecidos, não muito estável. Frequentemente necessitava da ajuda de seus familiares, e sua vida poderia ter sido realmente um fardo pesado para a família. Naqueles anos, muitos resolviam tais problemas através de terceiros, especialmente quando se tratava de pessoas com dependências ou doenças. Mas suposições sozinhas não eram suficientes. Uma nova verificação gradualmente refutou esta hipótese. O empréstimo que havia despertado suspeita foi contraído apenas alguns dias depois de Alain Giroux informar a família sobre a morte de Marcel. A quantia indicada nos documentos correspondia completamente à que constava no recibo pela cremação. O dinheiro, portanto, não poderia ter sido pagamento pelo desaparecimento. Pelo contrário, foi uma reação à notícia da morte.
A família simplesmente havia pedido dinheiro emprestado para pagar os serviços da funerária. O álibi dos familiares Boudreau também se confirmou. No ano de 1982, no dia em que Marcel chegou ao necrotério, seu irmão e sua irmã estavam em outra paróquia, onde ajudavam em trabalhos sazonais. Estas declarações foram confirmadas por várias testemunhas independentes, incluindo o empregador e vizinhos. Todas as indicações de tempo correspondiam. Os investigadores chegaram à conclusão de que a família Boudreau não tinha nada a ver com os eventos na funerária. Não tinham nem motivos nem possibilidade de influenciar o desfecho do caso. Pelo contrário, foram eles mesmos vítimas da fraude, que guardaram durante anos uma urna falsificada, acreditando deixar um ente querido descansar em paz. Quando esta pista falsa foi definitivamente excluída, a atenção dos investigadores voltou-se novamente para a família Giroux. Depois de todas as verificações, estava claro que as ações de Alain haviam levado à tragédia. E Mathilda, depois de saber disso, tentou durante toda a sua vida lidar com esse conhecimento. Para a polícia e o Ministério Público, o caso assumiu contornos definitivos. A culpa da família Giroux era total. E a história de Marcel Boudreau era um exemplo de como um único erro pode destruir várias vidas e permanecer por muito tempo na memória de uma cidade. Depois de os investigadores terem excluído completamente a família Boudreau como suspeitos, sua atenção voltou-se novamente para Mathilda Giroux. Naquele momento já era evidente que toda a tragédia havia começado com o erro de seu marido. Mas o próprio comportamento de Mathilda permanecia ainda incompreensível. Os investigadores queriam descobrir por que a mulher retornou ao galpão durante décadas e cuidou dos sepulcros tão cuidadosamente, especialmente aquele no qual estava Marcel Boudreau. Os técnicos forenses decidiram realizar um novo exame mais detalhado do galpão. Desta vez interessavam-se especialmente pelo 7º caixão que pertencia a Marcel. Constataram que a camada de talco de lavanda em sua superfície era visivelmente mais espessa do que nos outros caixões. Os especialistas concluíram que Mathilda havia aplicado o talco exatamente neste sepulcro várias vezes mais do que nos restantes. Isto testemunhava sua relação especial com Marcel e que ela conhecia a verdadeira razão de sua morte. Suas ações pareciam uma tentativa de expiar sua culpa pessoal perante o homem que sofreu dano pelas ações de seu marido. Em seguida, os investigadores decidiram rastrear quando e como os demais caixões apareceram. Documentos de arquivo confirmaram que todos os outros sepultamentos só chegaram ao galpão após o incidente trágico com Marcel, começando do ano de 1983. Descobriu-se que Alain Giroux, exatamente após este erro, organizou o esquema de fraude com os não reclamados. As manipulações regulares com as cremações foram para ele uma forma de esconder o essencial: o caso Marcel. Cada novo caixão desviava a atenção e fazia o crime original parecer menos evidente, escondendo-o no meio de muitos outros casos. Após a morte de Alain no ano de 1995, a vida de Mathilda mudou drasticamente. Pessoas que a conheciam de antes notaram mudanças significativas em seu comportamento. Ela quase não saía mais de casa, evitava contato com vizinhos e aparecia cada vez menos em público. Membros da paróquia viam como ela vinha à igreja nos horários mais vazios, rezava longamente e acendia velas. Frequentemente era vista tarde da noite indo ao galpão com um pequeno embrulho nas mãos. Ninguém sabia exatamente por que ela fazia isso, mas agora ficou claro para os investigadores que suas idas coincidiam exatamente com os sepultamentos no galpão. Após verificação dos registros financeiros, os investigadores constataram que Mathilda comprava regularmente talco, semanalmente, sem interrupção, por muitos anos. Para seu entorno, suas ações eram inexplicáveis, mas a própria Mathilda sentia essas visitas ao galpão como uma forma de lidar com seu sentimento interno de culpa. Era sua forma pessoal de penitência, uma tentativa silenciosa de corrigir o que não podia mais ser corrigido. Os investigadores também constataram que Mathilda nunca tentou deixar a cidade ou se esconder. Pelo contrário, ela parecia conscientemente permanecer perto do local onde o segredo de seu marido estava guardado, emocionalmente ligada a ele e incapaz de se desligar do passado. No resultado, os investigadores chegaram à conclusão definitiva de que Mathilda não estava diretamente envolvida no próprio crime, mas seu silêncio foi uma escolha consciente que permitiu ao segredo existir durante décadas.
Agora os investigadores enfrentavam a tarefa de avaliar a extensão de sua culpa e entender qual punição ou justificativa merece uma pessoa que escolheu uma vida com o segredo de outrem em vez de uma confissão aberta. Exatamente esta questão deveria colocar o ponto final na investigação do caso da família Giroux. Depois de os investigadores terem reunido todas as provas, chegou o momento para a última e mais séria conversa com Matilda. Ela foi convocada para um interrogatório no qual lhe seriam apresentadas as principais provas materiais. Os detetives haviam se preparado cuidadosamente, pois sabiam que esta poderia ser a última chance de obter uma confissão direta dela. Na sala de interrogatório estava quieto e silencioso. Os investigadores sabiam que Matilda não falaria simplesmente assim sem motivos concretos. Por isso começaram a conversa não com palavras, mas com documentos. Um após o outro apresentaram-lhe os relatórios que falavam contra ela e seu marido. Como primeiro foi apresentado o resultado da análise das cinzas que haviam sido entregues à família Boudreau. O relatório dizia que se tratava de cinza de madeira comum e não dos restos mortais de Marcel. Matilda olhou os papéis quase indiferentemente. Não comentou o que viu e quase não se moveu. Mas os investigadores revelavam metodicamente carta após carta. Como próximo veio o relatório sobre a perícia genética. Os especialistas confirmavam que os restos mortais encontrados no caixão número 7, sem dúvida, pertenciam a Marcel Boudreau. Matilda virou levemente o olhar para o lado, mas continuou calada. Após uma breve pausa, foi apresentado a ela outro documento. Era o relatório final do patologista sobre o formaldeído descoberto nos pulmões. O detetive explicou que a única possibilidade de como esta substância poderia ter chegado ali era que Marcel ainda estava vivo quando o procedimento começou. Matilda cerrou levemente os dedos, mas novamente não disse uma palavra. O investigador a observava atentamente e esperava por alguma reação. Em seguida, o detetive retirou da pasta fotos que haviam sido tiradas no interior do caixão. Nas imagens viam-se claramente arranhões profundos no interior da tampa. Um perito grafológico já havia confirmado que estes vestígios eram de um ser humano que tentou se libertar. Na sala reinou novamente o silêncio. Matilda agora olhava fixamente para frente. Estava claro que ela compreendia perfeitamente do que se tratava. Após um longo silêncio, o detetive repetiu todos os fatos, desta vez um após o outro, sem omitir um único. Não levantou a voz, não enfatizou emoções. Simplesmente enumerou secamente cada prova. Quando chegou aos arranhões na tampa do caixão, Matilda visivelmente empalideceu e fechou os olhos para manter sua compostura. O advogado que estava sentado ao lado dela pediu baixinho uma pausa. Os investigadores concordaram. Após alguns minutos, o advogado comunicou que Matilda estava pronta para fazer uma confissão, mas pedia um acordo. Foi difícil para ela falar. Cada palavra custava-lhe esforço, mas admitiu que o tempo todo soube a verdade. Matilda não negou que havia ajudado seu marido a levar os restos mortais ao galpão e admitiu que foi ela quem tentou apagar os rastros do crime. Não falou sobre seus sentimentos ou arrependimento. Apenas confirmou brevemente todos os fatos que o investigador havia enumerado. O detetive anotou suas palavras com caligrafia uniforme, sem comentários ou perguntas adicionais. Após uma hora, o protocolo estava assinado. O último interrogatório havia terminado e forneceu aos investigadores tudo o necessário para a transferência do caso ao tribunal. Após a confissão de Matilda, os investigadores puderam reconstruir completamente os eventos daquele dia e, pela primeira vez, ver todo o quadro. Agora estava claro como e por que Marcel Boudreau acabou no galpão no cemitério. Tudo começou no dia 14 de maio de 1982. Marcel, que sofria de diabetes, havia desmaiado na rua aberta. Passantes chamaram uma ambulância, mas os médicos que não conseguiram detectar pulso presumiram sua morte. Foi levado ao necrotério municipal e registrado como não identificado. Assim começou uma cadeia de erros que terminou em catástrofe. No dia seguinte, 15 de maio, Alain Giroux, proprietário da funerária local, veio buscar o corpo para mais uma cremação. Naquele dia estava embriagado, o que não era incomum para ele.
O pessoal do necrotério o conhecia há muitos anos e não deu atenção ao seu estado. Alain levou o corpo de Marcel sem verificar os papéis ou perguntar sobre a causa da morte. De volta à sua instituição, começou imediatamente o procedimento habitual de embalsamamento. Tudo correu como de costume, até que Marcel de repente recobrou a consciência de dor. Quando o formaldeído penetrou em seus pulmões, começou a respirar e se mover. Para Alain, este momento tornou-se um pesadelo. Compreendeu que havia começado o procedimento enquanto o homem ainda estava vivo. Em vez de parar e chamar médicos, Alain entrou em pânico. O pensamento de que seria acusado de negligência, o que destruiria sua reputação e lhe tiraria o meio de subsistência, foi mais forte que qualquer sentimento de culpa. Por medo das consequências, decidiu encobrir o ocorrido. Colocou Marcel em um caixão e fechou a tampa, incapaz de formar um pensamento claro. Naquele momento, o medo foi mais forte que a razão. Quando Matilda chegou em casa, imediatamente compreendeu o que havia acontecido. Alain contou-lhe tudo, sem tentar se justificar. Ela enfrentou uma decisão da qual dependeria toda a sua vida futura. Apesar do horror do ocorrido, escolheu o silêncio. Juntos levaram o caixão ao velho galpão de tijolos na beira do cemitério Saint-Brigier, na esperança de que aquele lugar permanecesse não descoberto. Algumas semanas após o desaparecimento de Marcel, sua família veio à funerária. Queriam uma explicação, e então Alain lhes apresentou uma versão falsa. Afirmou que Marcel havia sido encontrado morto e já havia sido cremado de acordo com seu testamento. Para confirmação, entregou-lhes uma urna com cinzas da lareira da instituição. A família partiu e acreditou em cada palavra. Por muitos anos viveram com esta versão, acreditando que seu familiar havia sido sepultado segundo seu desejo. Alain morreu sem revelar a verdade, e Matilda calou-se durante décadas e continuou a visitar secretamente o galpão. Somente sua confissão permitiu aos investigadores reunir todos os elementos da história em um todo e confirmar definitivamente o que aconteceu em maio de 1982. A investigação, que durou vários meses e exigiu o emprego de numerosos especialistas, finalmente aproximava-se de sua conclusão. Os investigadores registraram oficialmente as conclusões sobre o papel de cada envolvido. A culpa de Alain Giroux, que já estava morto há muito tempo, foi totalmente comprovada e incluída nos arquivos do caso. As provas reunidas confirmavam que ele, por sua negligência criminosa, havia causado culposamente a morte de Marcel Boudreau. E, além disso, cometeu fraude em conexão com cremações fictícias. Levá-lo a julgamento naturalmente não era mais possível, mas registrar juridicamente seu papel revelou-se extremamente importante para a justiça. Muito mais difícil foi a decisão com relação a Matilda Giroux. Naquele momento ela tinha 85 anos e seu estado físico e mental dava motivo a sérias dúvidas. No entanto, Matilda foi oficialmente acusada com base nos fatos e em sua própria confissão de obstrução da justiça, bem como em 11 casos de fraude e perturbação do descanso dos mortos. Matilda não negou seu envolvimento, mas enfatizou que o tempo todo havia agido sob a pressão de seu marido e das circunstâncias, por medo do fracasso de sua vida familiar. Agora o tribunal enfrentava um difícil dilema. Como deveria ser determinada a medida de responsabilidade para uma pessoa que não cometeu o crime ela mesma, mas conscientemente ajudou a encobri-lo enquanto se encontrava em uma situação psíquica difícil? Entre os moradores da cidade começaram discussões animadas. Alguns eram da opinião que Matilda deveria assumir total responsabilidade. Outros apontavam sua idade avançada e seu mau estado de saúde. O julgamento começou no dia 10 de fevereiro de 2019. Além dos principais participantes do processo, também haviam aparecido jornalistas no tribunal que queriam presenciar pessoalmente o desfecho do caso sensacional. O juiz advertiu os presentes logo no início para a calma, dada a natureza delicada do assunto. Como primeira veio a família de Marcel Boudreau. Os familiares relataram como o desaparecimento de um ente querido havia sido causa de seu sofrimento por muitos anos. Quando souberam a verdade, experimentaram um profundo choque e decepção. As cinzas que haviam guardado todos aqueles anos revelaram-se cinza comum da lareira da instituição Giroux. Enquanto a família depunha, Matilda parecia estar com seus pensamentos muito distantes,
e olhava apenas ocasionalmente ausentemente para a frente. Então, o tribunal voltou-se para o laudo médico que foi apresentado pela psiquiatria forense. Os especialistas confirmaram que o estado de Matilda no momento do processo havia piorado fortemente. Os médicos diagnosticaram nela uma demência de grau médio, devido à qual ela havia perdido parcialmente a memória e não conseguia mais compreender plenamente os eventos que ocorriam e suas consequências. Este laudo provocou notável agitação no tribunal. Agora os jurados tinham que decidir o quanto o estado médico de Matilda deveria influenciar a sentença definitiva. Após uma longa deliberação, os jurados retornaram ao tribunal e anunciaram sua decisão. Consideraram Matilda Giroux culpada em todos os pontos da acusação, mas ao mesmo tempo indicaram claramente que seu estado de saúde, sua idade avançada e a influência que seu marido exerceu sobre ela por muitos anos deveriam ser considerados ao máximo. Assim, Matilda era formalmente culpada, mas os jurados recomendaram uma atenuação considerável da pena, enfatizando todas as circunstâncias complexas sob as quais ela havia tomado suas decisões. Agora, a decisão estava com o juiz, que deveria determinar definitivamente o que aguardava Matilda e como sua idade e saúde afetariam a medida da pena. Quando o juiz entrou no tribunal, as conversas cessaram instantaneamente. As pessoas voltaram-se para ele e esperavam a decisão que colocaria um ponto final no caso que se estendia por 4 décadas. O juiz sentou-se, abriu os documentos e começou calmamente a ler a sentença. Enumerou as conclusões dos investigadores, os parágrafos, datas, declarações. Sua voz permaneceu uniforme, sem pausas ou ênfases. O tribunal reconheceu que a culpa de Alain Giroux estava totalmente comprovada. Sua negligência havia levado à morte de Marcel Boudreau, e os anos seguintes de cremações fictícias haviam sido uma tentativa de encobrir as consequências deste erro. Tudo estava documentado, e este fato agora era considerado comprovado. Então o juiz chegou a Matilda Giroux. Leu a acusação, obstrução da justiça e 11 casos de fraude. No tribunal reinou silêncio completo. As pessoas ouviram em silêncio, sem olhar ao redor. Apenas o advogado inclinou-se levemente para a frente. Matilda estava sentada imóvel, as mãos no colo, o olhar fixo em um ponto. Parecia que ela apenas esperava que tudo acabasse. Após uma breve pausa, o juiz lembrou do laudo médico. Os médicos haviam diagnosticado demência em Matilda e indicado que ela havia perdido parcialmente a capacidade de compreender o que estava acontecendo e necessitava de cuidados constantes. O tribunal considerou isso. Então o juiz enfatizou que Matilda não foi a iniciadora do crime. Agiu sob a influência de seu marido, encontrava-se em uma relação de dependência e tinha medo. Ao mesmo tempo, o tribunal observou que seu silêncio durou décadas e tornou-se parte da obstrução da justiça, razão pela qual a família Boudreau viveu muitos anos na ignorância. Falou calmamente, mas cada palavra soou determinada e clara. Após o anúncio de todos os pontos, o juiz chegou à decisão. O tribunal considerou Matilda Giroux culpada em todos os pontos da acusação, mas impôs uma pena levando em consideração sua idade, sua doença e a ausência de vantagem pessoal. A sentença: 5 anos de prisão condicional com subsequente internação em uma instituição geriátrica fechada, onde estaria sob supervisão de médicos e assistentes sociais. Quando o juiz terminou de ler, no tribunal não houve nem gritos nem aplausos. As pessoas ficaram sentadas em silêncio. Algumas haviam baixado o olhar. Os familiares de Marcel Boudreau pareciam calmos, como se tivessem apenas aguardado a conclusão das formalidades. Matilda não demonstrou emoções, apenas acenou uma única vez quando um oficial de justiça a ajudou a se levantar. O juiz recolheu seus papéis, agradeceu aos participantes do processo e declarou a sessão encerrada. Lentamente, as pessoas levantaram-se de seus lugares e começaram a sair. Ninguém disse uma palavra. Não foi uma vitória nem uma derrota. Simplesmente o fim de uma história que todos haviam carregado consigo por tempo demais. Mais tarde, jornalistas escreveriam breves notas sobre a sentença. Na cidade voltariam a se lembrar dos nomes Giroux e Boudreau. Discutiriam sobre quem tinha mais culpa e quem menos.
Mas com o tempo, o caso desapareceria das notícias e permaneceria na memória de Port Owen como um exemplo de como um único erro cometido por medo pode mudar a vida de várias gerações. Após a sentença, Matilda foi transferida para uma instituição geriátrica fora da cidade. Vivia lá, calmamente, quase sem contato. As enfermeiras lembravam que ela raramente falava e passava a maior parte do tempo sozinha. Em março de 2020, Matilda morreu. Os detalhes que não contou aos investigadores levou consigo. Em Port Owen, a vida gradualmente retornou a seus trilhos habituais. O tema do galpão Giroux, no entanto, surgiu ainda por muito tempo nas conversas. Anos demais haviam passado entre o erro e sua descoberta. Após alguns meses, a paróquia Saint-Brigier organizou o translado dos restos mortais encontrados. Designaram-lhes um campo de sepultamento no cemitério, e a cerimônia aconteceu sem grande alarde. O sacerdote fez um breve discurso sobre paz e lembrança. A família Boudreau ficou afastada. Para eles, este dia foi a conclusão de uma espera que durou quase 40 anos. Após a cerimônia, partiram em silêncio, sem discutir nada entre si. Uma semana depois, o empreiteiro Ryan Falk retornou ao local onde tudo havia começado e demoliu o velho galpão. Não deu comentários e não apareceu nas notícias. O espaço foi completamente limpo e o terreno permaneceu vazio. Mais tarde foi instalada às custas da cidade uma pequena placa comemorativa com os nomes dos 9 identificados e 3 desconhecidos. Foi inaugurada sem cerimônia, simplesmente fixada em uma pedra à beira do caminho. Hoje, raramente alguém para ali. Às vezes alguém deixa flores, mas na maioria das vezes as pessoas passam. A história da família Giroux não se tornou lenda e não provocou novos rumores. Permaneceu simplesmente uma parte da memória local, um lembrete silencioso de como uma única decisão pode mudar a vida de várias pessoas. Oficialmente, o caso da família Giroux foi encerrado. As investigações e o tribunal haviam esclarecido todas as circunstâncias essenciais. A culpa de Alain pela fraude e pelo homicídio culposo de Marcel Boudreau estava comprovada. Matilda foi considerada culpada de obstrução da justiça e cumplicidade na fraude. Todos os que estavam envolvidos no ocorrido já haviam morrido, e os investigadores não tinham mais ninguém a quem recorrer para respostas. Os arquivos do caso foram enviados ao arquivo, e após alguns meses, nem mesmo os jornalistas se lembravam mais. No entanto, havia no laudo dos médicos legistas um ponto ao qual quase ninguém deu atenção. A análise toxicológica só pôde ser realizada nos restos mortais de Marcel Boudreau, pois estes estavam melhor preservados. Os demais restos mortais haviam ficado tempo demais no galpão e estavam expostos à umidade constante, o que excluiu completamente a possibilidade de examiná-los quanto ao formaldeído nos pulmões. No resultado, nenhum único especialista pôde confirmar ou refutar se algo semelhante havia acontecido com alguma das outras 11 pessoas que estiveram todos aqueles anos ao lado de Marcel. Assim, a questão de se a história de Marcel foi o único caso trágico ou apenas o primeiro em uma cadeia de erros semelhantes permaneceu sem resposta. Oficialmente, presumiu-se que as outras pessoas encontradas no galpão já estavam mortas quando foram trazidas à instituição Giroux. Mas sem uma verificação completa, isso permaneceu apenas uma suposição dos investigadores baseada em fatos indiretos e circunstâncias. Em Port Owen, ninguém mais tentou chegar ao fundo da verdade, e os moradores da cidade não voltaram mais a este caso. Com os anos, falavam cada vez menos sobre isso e deixavam gradualmente as discussões para trás. Alguns dos moradores mais velhos às vezes mencionavam a história Giroux em conversas, mas também preferiam não especular sobre quantos segredos ainda poderiam estar ocultos nas pastas de arquivo ou na memória de Matilda e Alain. No fim, as respostas a estas perguntas desapareceram junto com Matilda e seu marido. Restou apenas conformar-se com o fato de que nem todos os segredos podem ser revelados até o fim. Às vezes, a verdade está escondida profundamente demais para que se possa encontrá-la mesmo após décadas. Esta incerteza tornou-se o último legado insolúvel da história que Alain Giroux um dia começou quando realizou seu trabalho negligentemente.